Vai começar, já começou, né? O Campeonato Carioca, vai começar o Campeonato Paulista no meio da semana. Que é uma esculhambação o Campeonato Carioca. Mas aí não é novidade, Jogos né? fora do Rio, time mas aí não é reserva. novidade nenhuma. Que esculhambação. Nenhuma novidade com relação a isso. Mas, é o que eu falei ontem aqui, né? E eu quero saber de vocês. No começo, todo mundo lida como paulistinha, carioquinha. Mas vai chegando pro meio do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, qualquer tropeço, qualquer clássico perdido, aí tem treinador demitido, aí vira paulistão quando conquista título. Eu particularmente gosto. Eu tenho uma tese que eu mudaria, o formato pelo menos, principalmente no Campeonato Paulista aqui, mas esse é tema para outro programa. E eu quero saber de vocês com relação aos estaduais. O que vocês esperam dos estaduais? Muitos times vão entrar com reserva, garotado, São Paulo é exemplo disso. Enfim, como é que vocês veem o início da temporada desses times nos estaduais? Se você pegar o Campeonato Carioca, os times jogaram praticamente todos com equipes reservas ou equipes de base. E pela primeira vez em 50 anos, nenhum grande do Rio ganhou na primeira rodada do Campeonato Carioca. É de fato algo que mostra um pouco da insanidade que virou o calendário do futebol brasileiro. E os estaduais, na marra, estão perdendo espaço. Se não tratarem com mais carinho, se não trouxerem opções, se não diminuírem datas ou achar alguma coisa, a tendência é que os estaduais se tornem um grande torneião de pré-temporada. Isso quando algum time colocar a equipe principal. No máximo, você pegar Palmeiras, Corinthians, São Paulo aqui no Campeonato Paulista, eles devem começar a usar time principal. Se desandar no começo do campeonato, aí começar a perder para times menores, aí a pressão, a água começa a bater na altura de um bico e a galera começa a apelar para time titular, ou quando chegar no mata-mata. Fora isso, estão ligando bolhufas para o campeonato estadual. Olha, eu penso que o campeonato estadual deveria ser padronizado. Eu acho que deveria ser estilo Copa do Mundo, 7, 8 datas, no máximo, e padronizado em todo o país, né? Nos principais estados, né? Em Minas, Rio, Paraná, no Sul, na Bahia, enfim, onde tem os times da Série A envolvidos, a gente teria que padronizar, dar qualidade ao campeonato, com que os times fizessem uma pré-temporada mínima de pelo menos 20 dias e que todos os times jogassem com os seus principais jogadores desde o início. Neste formato. Eu acho que a tendência é que isso possa acontecer nos próximos anos. O campeonato inchado, sem nenhuma data, né? O campeonato começa quarta-feira, o São Paulo, por exemplo, 2 rodadas sem jogar, vai jogar só na terceira rodada, enfim. Na segunda-feira. Lá na frente. Ainda sabe lá Deus com que time. Com que time. Os caras vão jogar no domingo. Exato. Então, realmente eu acho que é uma grande esculhambação. Mas os grandes vão faturar, se não me engano, 40 milhões de reais, a televisão paga, enfim. É verdade, ninguém quer abrir mão dessa receita e é uma receita importante. Só que você acaba esculhambando seus jogadores. Se você não faz uma boa pré-temporada, você perde o seu principal ativo, que é o jogador, no meio da temporada, porque não teve uma preparação adequada. Então, sinceramente, eu tentaria isso. Claro que é um sonho, mas eu tentaria padronizar o calendário dos estaduais com um estilo Copa do Mundo, 7, 8 datas, né? O Copa do Mundo são 7 datas. Então, você faz com 8, você faz 2 jogos na final. Enfim, eu acho que poderia ser uma tendência. Agora, as federações talvez não queiram abrir mão, né, de todos os recursos, enfim, os clubes também. Então é muito difícil esse entendimento. E estoura onde? Estoura no jogador. O campeonato que vale é o que está sendo disputado no momento. O Campeonato Brasileiro é mais importante que o regional. Que novidade. Copa do Brasil é mais importante. Libertadores é mais importante. Isso não é nenhuma novidade. Eu gosto muito de estadual. Eu gosto muito. Os pequenos, por exemplo, tem que diminuir o número de clubes, escambau diminuir, sabe? Aqueles que são menores já desapareceram. Se não tiver chance de disputar um Campeonato Paulista, vão desaparecer de vez, sabe? Então, é uma euforia numa cidade, por exemplo, Sorocaba, quando tem o São Bento numa divisão principal, vem um grandão aí, a cidade se empolga, vai todo mundo assistir, sabe? Quando joga com o time pequeno? E quando joga com o time adversário diminui pequeno? O interesse, claro, é normal. Mas aí diminui duro, o interesse. né? Mas o campeonato estadual é um campeonato que o Muricy fala muito isso e ele tem razão. O que vale é o campeonato que nós estamos disputando. Por quê? Em nível de importância, não se discute. Claro, você quer ser campeão da Libertadores ou campeão estadual? É óbvio. Campeão brasileiro ou campeão estadual? É óbvio. Por exemplo, fugindo de São Paulo, os senhores já pensaram que fugindo de São Paulo, o título que se pode ganhar é o estadual?
fugindo de São Paulo e do Rio? O pessoal do Nordeste, por exemplo. Sabe qual é a chance de ganhar o título brasileiro? Remotíssima. Então, o que vale mesmo lá pra eles é o Campeonato Baiano. Sabe? Eu quero ser campeão. E por isso que lá a gente tem a Copa do Nordeste, que é mais uma possibilidade. Criaram até a Copa do Nordeste pra aumentar a possibilidade. Porque os caras não têm dinheiro. Então, eu gosto de estadual. Os clubes dão menos importância no começo. Perde pra você ver. Vai. Tem uma decisão, Corinthians e Palmeiras, perde a final. Perde. Então é ruim pra quem perde. Pra quem perde é ruim. Quantos técnicos na história a gente continua falando que não vale nada os regionais e cai nos campeonatos estaduais? Quantos? Vai subir o dia. São Paulo aí vai muito mal no campeonato estadual. Sabe o que acontece? Corta a cabeça do cara. Acabamos de falar do Diniz, né? Bom, o Diniz é a mesma coisa lá no Campeonato Mineiro. E é assim, então, tem muito disso. A hora que começa a esquentar, todo mundo passa a ter interesse maior. Começou a esquentar, por exemplo, Botafogo vai jogar 4 rodadas com esse time alternativo. 4 rodadas com o time alternativo. No clássico contra o Fluminense, já estreia o time principal do Botafogo. Flamengo, a mesma história vai acontecer com o Flamengo. E assim vai seguir o campeonato estadual. É sempre a mesma conversa. Porque não vale nada, porque não tem interesse. Vale sim. Perde pra você ver se não vale nada. É que eu acho que a coisa tá se complicando. Eu tenho uma tese que o campeonato estadual ele poderia ser esticado durante todo o ano. Porque a grande rivalidade... Mas é difícil... Não, mas aí você só... Como é que os pequenos... Não, mas porque o cara faz contrato com o time pequeno de 3, 4 meses. Então, é pra isso acabar. É pra isso acabar. Mas você coloca os grandões na reta final. Você não precisa colocar os grandões num campeonato como esse, campeonato estadual, do jeito que tá, desde o início. Porque os caras não estão dando a menor bola, não. Eles demitem, porque é pressão de torcida e tal, mas o São Paulo é a prova disso. São Paulo não tá dando a menor bola pro estadual, nesse momento. Você vai ver. Óbvio, que aperta o calo, a coisa muda. Você viu que o São Paulo comemorou o último título estadual? Como se fosse Copa do Mundo. Porque tava carente de títulos. O São Paulo tava sem títulos. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, você daria, pensando até no interior, você daria oportunidade para ter calendário para os clubes do interior ao longo do ano. Calendário, porque depois tem Copa Paulista que muitos nem participam também. Você daria calendário para os times do interior. Você talvez criaria o que falta, porque você tá falando aí que lota o estádio, e lota mesmo. Jogo de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos. Mas e aí? Por que a cidade não abraça em um jogo entre São Bento e Ituano? Por quê? E daí como é que você vai cobrar? Você não tem como cobrar, você tem que ir em todos os jogos. Não adianta só num jogo você ir lá que não sustenta um time o jogo. Um jogo não sustenta o time. Então você tem que fazer, eu acho que um negócio mais pensado. Eu não colocaria os times principais hoje, desde o início. Colocaria num quadrangular final ali. Mas você quer fazer o quadrangular quando? Em outubro? Setembro? Outubro? É sim. Você colocar os times lá pra frente. Você faria calendário pros times do interior, que é o que eles cobram. Calendário ao longo do ano. Você geraria emprego ao longo do ano para um monte de jogador que fica sem emprego no segundo semestre. Então, já que tá do jeito que tá o Campeonato Paulista, por exemplo, né? Do jeito que tá o Campeonato Paulista, eu acho que deveriam pensar em alternativas. Eliminar o Campeonato Paulista? Não acho. Estaduais tem que continuar. Mas precisa pensar em algo para beneficiar todos. Tanto os clubes grandes que não querem participar desde o início, quanto os clubes do interior que precisam de calendário ao longo da temporada. Eu penso diferente. Eu penso que tem que dar enxugada. Eu gostaria do campeonato. Enxugada você tira um monte de time. Vamos fazer. Quantos times tem na Copa do Mundo? 32 times? Aumentou agora. Não, mas vamos pensar na última Copa. São 32. Você faz um campeonato com 32 times no estilo Copa do Mundo. Qual o interesse de federação fazer isso? Então, aí é outra coisa. coisa. É igual a CBF. Então, esse é o pior. Isso aí não vai ter nunca. Você dá emprego e dá futebol, dá espaço de calendário pros caras, aí sim interessa a federação. Aí sim interessa, porque você vai ter os clubes abraçando a federação porque eles estão dando oportunidade. Mas aí você ao longo do ano. Você faz 20, 25 dias de pré-temporada e faz um campeonato de 2 meses, com qualidade. Enfim, eu acho que é uma pena o que acontece no campeonato estadual. Eu também acho que acontece isso quando você perde um clássico. Isso é uma mistura de sentimentos estaduais.
Só que perdeu, porque na época do Vampeta, por exemplo, ele falava que o estadual tinha mais peso do que uma Libertadores. Mesmo. Entendeu? Então você... E é verdade. Porque você lotava. Você não viu quantos jogos vocês dois que são mais velhos aqui viram São Bento e Ituano lotando o Walter Ribeiro? Não via. Mas não via? Vocês não viam rivalidade? Que em Campinas, você tendo Guarani com União Barbarense. A rivalidade do São Bento não era com o Ituano. A rivalidade do São Bento era com Paulista e era com o Paulista, era 15 Ele Piracicaba. lotava ou não? Não tem esse negócio de lotar. Lotar é com grandão. O time pequeno bota gente no 1000 estádio. pessoas. Bota a gente no estádio quando vai os grandões. O problema é que você não pode acabar com aquilo que foi sempre o grande celeiro do futebol. Mas tem que adaptar melhor. nisso. Tem que melhorar esse calendário. Você pode adaptar, mas não acabar. Porque há 30 anos. Por exemplo, um clube tá na Série A2. Qual é a motivação do clube que tá na Série A2? Ir pra um. Pra um. Pra quê? Pra jogar com os grandes. É óbvio. Pra jogar contra um grande. Pra cidade ter. Ó o Mirassol aí, ó. Mirassol subiu pra série principal. Eu sei, mas você tem que pensar num formato que o São Bento, por exemplo, quantas vezes? O São Bento, tô citando porque fica aqui em Sorocaba. Quantas vezes jogou não 2 foi Mirassol, meses? Quem que subiu agora foi o... Não, Mirassol. Mirassol, outro que bateu Novo na trave. Horizontino. Novo Horizontino bateu na trave. Bateu na trave o Novo Horizontino. Então, mas quantas vezes você acaba, o Campeonato Paulista acabou o ano pro clube? Acabou. Não tem calendário pros clubes. Então você precisa pensar num formato melhor para esses clubes jogarem. Mas os grandões, eles vão aparecer para aqueles que chegarem na final. Sei lá, essa é a minha tese. Eu acho que é um negócio que poderia dar certo no campeonato estadual. Acho que essa questão estadual, ela tem uma questão pro Campeonato Paulista e outra pros outros campeonatos. Porque no Campeonato Paulista, de fato, há uma concorrência, há uma competitividade grande. Os outros são... Hoje os outros são. Hoje você tem os 4 muito grandes. grande. Você tem o Novo Horizontino, você tem o Mirassol e você tem o Bragantino. Tem o Bragantino. E aí você tem a Ferroviária, que foi pra Série B do Campeonato Brasileiro. Você tem... É um campeonato mais disputado. O Nilson citou mas no Rio, você sabe que os caras dão uma grande importância Mas ninguém entende o Campeonato grande... Brasileiro. Mas é Guanabara, depois o Carioca, ninguém mas sabe. Peraí, mas a imprensa carioca, o torcedor carioca é muito regionalista. Eles adoram o campeonato estadual. É verdade, grandes clássicos. O Gaúcho também. O Gaúcho, claro, mas é o que eu te falei. Quanto tempo não ganha um campeonato brasileiro internacional? Faz tempo. Quanto tempo não ganha um Grêmio? Faz tempo. Então, o pessoal do Norte e Nordeste, então, não tem chance de ganhar um brasileiro. Então, eles lutam bravamente na Bahia. Na Bahia, nunca ganhou. O Internacional ganhou o brasileiro lá com o Falcão, lá na década de 70. Mas é o que eu tô dizendo. Então, esses caras lutam bravamente para ganhar o estadual. Que é o título mais viável da temporada. E é uma chance de levantar uma taça, né? Eu acho o seguinte, tese muriciana. O campeonato é o que vale que nós estamos disputando. É o que tá valendo pra ele agora, então, é Estados Unidos, porque ele também deu uma... Ele é diretor de futebol de São Paulo e tava lutando pra ir pra lá. No primeiro clássico, o São Paulo tá com o time inteiro. Tá, com certeza. Pode ter certeza. Lógico que vai estar. Primeiro clássico, o Botafogo no Rio tá com o time inteiro. Porque se toma uma porrada, ninguém vai querer saber se era titular ou sub-20. É isso que vocês precisam entender, que vale sim, é um campeonato que vale. Não, o ano passado no Rio... Eu queria botar o Reinaldo, e nós vamos botar o Reinaldo durante a semana. Hoje, se eu não me engano, tá lá no Milton Neves. Mas eu queria botar semana que vem ele entra. O presidente da federação para falar exatamente sobre isso. E outra coisa, você falou em premiação aí, é um dos que mais vai pagar. Sim, é o Paulista.